Boa noite. Eu quero transmitir para todos que estão vendo essa live com a intenção de sanar dúvidas, não confundir a cabeça de ninguém. Eu quero falar sobre o comunismo no Brasil. Por que o comunismo enfraqueceu e perdeu as eleições para um candidato novato para a presidência, por nunca ter sido prefeito, governador ou senador, mas deputado federal por 5 mandatos? Eu quero falar rapidamente sobre isso. E também eu estou fazendo um teste pela minha primeira live e se tudo der certo eu vou continuar fazendo, doando de mim os meus préstimos conhecimentos para esclarecer, nunca tirar, nunca aumentar, nunca criar dúvida na mente dos meus correligionários irmãos brasileiros. O nosso país ele tem sofrido muito porque a maioria do povo brasileiro que trabalha de ganha 1 a 2 a 3 salários mínimos, essas pessoas são foco dos subversivos que vêm ao Brasil com o intuito de alcançar o poder. E para isso eles mentem e oferecem propostas totalmente negativas e contrárias ao que o Brasil realmente precisa. Nós temos aí uma história triste de 30 anos de retrocesso em nosso país. São vários governos que realmente não deixou o Brasil decolar no ramo econômico e no desenvolvimento mundial. Então vamos responder essa pergunta: por que o comunismo enfraqueceu e perdeu as eleições? O comunismo enfraqueceu. Primeiro eu tive que estudar sobre o comunismo, né? Eu procurei saber a tese do comunismo, como surgiu. Então, para responder essa pergunta, eu quero dizer sobre o princípio do comunismo, né? Robert Owen e Richard Furrier foram seguidos por 4 grandes nações: Rússia, Espanha, Estados Unidos, também o Brasil, com ideologias práticas. O Conde de Saint-Simon deu sequência às ideias de seus antecessores, mas foi flexível à industrialização, com promessas fictícias de que os servidores operários deveriam se envolver para adotar uma organização econômica, prova de que o antigo regime totalitário estava sendo rejeitado pelas grandes nações e não funcionava para pequenas nações subdesenvolvidas. Em 1850, Infantin Bazar e Pierre Leroux se opunham à riqueza herdada e defendiam a planificação da economia. Em 1840, Pierre Joseph Proudhon assina uma biografia com o título A Propriedade é um Roubo. Eu disse isso aí para ajudar na compreensão. Para você que gosta de ler, você vai entender muito bem. Então eu tenho estudado sobre o comunismo para poder responder essa pergunta, porque o comunismo deu certo no Brasil. O comunismo evolui em países rebeldes e desenvolvidos e os tornam grandes potências. Essa rebeldia que eu digo assim, é que muitas das vezes o comunismo tem escolhido líderes que não têm uma formação intelectual o suficiente para compreender profundamente as consequências de uma ideologia. E eles abraçam porque eles têm um desejo infantil pela fama e pela fortuna. Então eles mergulham nisso aí. Isso é mais uma ajuda para compreender a resposta que eu vou dar. Por que o comunismo não deu certo no Brasil? Vamos ver aqui os patriarcas do comunismo: Stalin, Lenin, Karl Marx, Robert Owen e Joseph Richard Fourier. E o Partido Comunista do Brasil, um partido político de âmbito nacional, origem em março de 1922, tendo como sigla PCB, liderança até 1920, o movimento operário foi liderado pelos anarquistas. E também eu quero dizer sobre a neurociência, a cabeça feita, imunização cognitiva, aquisição do conhecimento, valores e credos, fé, raciocínio lógico. A primeira fase
imunização cognitiva é o isolamento de quem tem opiniões contrárias. Ideologias didáticas, pensar, reflexão, imaginação, atenção, raciocínio, memória, juízo, discurso, percepção visual e auditiva, e aprendizado, a consciência, as emoções, comportamento individual, imunização cognitiva, fé, raciocínio lógico, defendendo o indefensável. A segunda fase é a redução da exposição às ideias contrárias para ler e ouvir as opiniões na mesma linha dos seus credos. Lavagem cerebral nas escolas. Eu vou parar aqui. Tem a terceira fase, tem a quarta fase. Vou parar aqui para não sair fora do assunto. Então eu quero dizer o seguinte, que o comunismo pode ter dado certo em outros países, como China e Rússia, os dois maiores países mais ricos do grupo dos comunistas. Isso não se explica o porquê no Brasil não decolou, pois o brasileiro se deixou envolver pela tentação da corrupção. Tem sido a principal causa do enfraquecimento do comunismo. A segunda menor causa do comunismo no Brasil foi o fato de líderes ideológicos brasileiros, baianos, terem deixado de ter cautela ao despejar toda a carga ideológica e por ter tentado iludir a nação com a falsa ideia de combater o neoliberalismo comercial, ter posto em prática a ideologia de tomada, de invasão de terras produtivas, de proprietários legais, em vez de invadir terras do governo. O comunismo adotou a regra muito eficaz que se tornou surpresa para o povo que opunha o comunismo. Subir no poder político por meio da eleição, a começar por cargos mais baixos, até alcançar os cargos políticos mais altos. Vereador, secretário, prefeito. E então foram alcançando outros cargos, governador, deputado estadual, deputado federal, até chegarem a senadores e juízes, até chegarem a presidente. A cultura disciplinar da China contribuiu para que o comunismo desse certo, pois o governo tinha lei, o governo tem lei rigorosa contra crimes e contra atos infracionários contra a administração pública, peculato, estelionato, concussão ativa e passiva. E nós vemos que o nosso país não tem uma forma de combater tudo isso. Eu acredito que isso também tem contribuído para que, na ilusão da cognição, o brasileiro escolhido para a liderança não ter tido uma formação adequada para compreender as causas e efeitos de onde ele está mergulhando, e ele apenas sintonizou os seus sonhos infantis, né? Porque o desejo pela fama e a fortuna irrestritamente, sem olhar as consequências, é muito errado, porque a gente tem que ver as consequências de tudo que a gente está buscando, as consequências não só contra uma pessoa, mas contra a família e contra toda a nação. E muitos líderes não pensaram nisso, só pensaram nos seus ideais, no bem-estar seu, de sua família. Não importou com as alianças que tem feito, não procurou saber quem é que compunha as alianças, a capacidade de compreender a idoneidade de cada um. Então eu acredito que isso também foi outras coisas que contribuiu para que o comunismo não tenha dado certo no Brasil. Na próxima live eu quero explicar calmamente, com ilustrações, mas por enquanto eu vou deixar só isso aí, que já tem 9 minutos. Quero agradecer e da próxima vez eu vou explicar mais a respeito, viu? E agradeço também a toda a nação brasileira que, de uma forma talvez inexplicável, né? Inexplicável não, né? Mas por causa de alguns poucos que atentaram para ajudar a compreensão da nação através de meios da informática, da tecnologia, esclareceu rapidamente a população para que a população não viesse a mergulhar novamente num grande erro, num grande equívoco. Então, eu acredito que isso contribuiu para que a nação brasileira acordasse rapidamente
que não é o meu caso, mas eu digo assim, a classe brasileira, que é a maior, a maioria, que o Brasil depende para eleger os seus líderes, que sofreu muito com ilusão, foi muito iludida. Agora nós temos a nova fase, a fase da compreensão, do entendimento, através de muitos que são voluntários, que colaboram para orientar a nação brasileira, esclarecer sem segundas intenções, esclarecer para que ajude a pessoa na hora de decidir, tomar uma decisão séria em prol da sua nação. E eu quero falar a respeito disso. Muito boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!